O direito de família é uma das áreas mais sensíveis da justiça, pois lida diretamente com questões afetivas, patrimoniais e emocionais envolvendo vínculos parentais, conjugais e sucessórios. Advogados que atuam nesse campo enfrentam desafios complexos, como disputas por guarda de filhos, pensão alimentícia, partilha de bens e reconhecimento de união estável. O papel desses profissionais vai além do conhecimento técnico, exige empatia, escuta ativa e habilidade para lidar com conflitos intensos. E sobre essa área, com repercussão na vida de milhares de cearenses, o jornal Alerta Geral recebe hoje o advogado Arnon Carvalho, que é candidato a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, secção Ceará. E nesta conversa, o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Doutor Arnon Carvalho, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. E a primeira pergunta nessa área do direito da família é sobre um dos pontos mais polêmicos quando tem conflitos entre pais e mães, no caso de separação. Quanto à pensão alimentícia, porque muitas vezes, doutor Arnon, os pais e as mães não chegam a um entendimento e essa briga precisa ir à justiça, quando na realidade a pensão deveria ser um direito sagrado para a alimentação dos filhos. Bom dia. Exatamente, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes. Esse é o tema muito complexo no nosso dia a dia, Luzenor, porque quando não há esse diálogo dentro de casa, acaba tendo que bater as portas do judiciário. E a pensão alimentícia é um direito sagrado, é um direito fundamental da criança e uma obrigação de ambos os genitores em relação à criança. Nessa área do direito, doutor Arnon Carvalho, quais são as ações mais polêmicas, quais são as ações mais recorrentes quando nós chegamos nessa falta de entendimento dentro de casa e a situação chega às portas do judiciário? As situações, Luzenor, é muito na relação à pensão alimentícia, à guarda e à visitação do menor, né, dos filhos. Quando os pais não entram num consenso, batem as portas dos nossos escritórios e é primordial que nós, advogados que atuamos na área de família, tenham o senso, o conhecimento da alma humana para poder tentar a conciliação, a mediação, antes de bater as portas do judiciário. Doutor Arnon, muitas vezes as pessoas se queixam da demora, da lentidão do Poder Judiciário e acaba naturalmente gerando uma pressão sobre os profissionais da área do direito para que acelerem os processos. Na área do direito da família, essa lentidão também é comum, tanto quanto acontece em outras áreas do Poder Judiciário? Sim, é recorrente, mas quando envolve especificamente a pensão alimentícia, quando envolve menor de idade na lide, é mais célere. Então tem o rito especial da ação de alimentos, ela corre por um rito mais célere, os magistrados têm a tendência a despachar e dar decisões para o processo continuar até a sua instrução processual, já tem a determinação da pensão alimentícia. Muitos casos de separação conjugal passam pelo processo de divórcio, mas em algumas situações esse divórcio pode ser feito hoje apenas por intermédio, por meio dos cartórios, sem a necessidade de recurso à justiça, ou no caso de ação judicial exclusivamente quando há a questão além da pensão, também de bens materiais. O divórcio, para ser feito extrajudicial, Luzenor, ele é preciso ter consenso e não ter o envolvimento de menores. Ou seja, o casal que está divorciando não pode ter filhos menores. Então, se eu tenho um consenso apenas o casal, é possível ser feito no cartório, via extrajudicial, que é de uma maneira rápida e eficaz. Quando envolve filhos, tem que envolver a parte judicial, é sempre importante ter a presença, importante não, é necessário que tenha a presença de um advogado para chegar a esse consenso. Ações na área do direito da família tramitam com a mesma velocidade tanto nas comarcas do interior do Ceará quanto da região metropolitana de Fortaleza, ou para quem está em cidades mais desenvolvidas, como por exemplo a capital, é mais privilegiado
em termos de trâmite dessas ações no judiciário? Com certeza, Luzeno, na capital é mais privilegiado e é um trabalho que a OAB vem agindo perante as seccionais, perante ao interior do estado, até para que os advogados possam ter mais o acesso à justiça, ser bem atendido e os magistrados possam ter também condições de trabalho para executar essas decisões judiciais e ser célere também. Todavia, na capital é mais sério. O interior do estado deixa a desejar. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o advogado da área do direito da família, Arnon Carvalho. Arnon, você também faz parte da Comissão de Direito da Família da OAB e nesse momento integra a chapa para o comando do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Qual é o papel que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, secção do Ceará, cumpre nesse debate, na formação dos profissionais do advogado e também para aperfeiçoar essa atuação dos profissionais da área do direito, né, junto ao judiciário? Perfeito, Luzeno. Agradeço a pergunta até para que os ouvintes possam entender melhor maneira como é que funciona o IBDFAM. O Instituto Brasileiro de Direito de Família da Seccional Ceará, a gente tem um papel fundamental para a elaboração de congressos, de simpósios, de palestras, para trazer o debate técnico, o debate mais jurídico, a formação, a criação de publicação de revistas, de artigos sobre o direito de família, que é muito dinâmico, que está sempre mudando nas atualizações que tem junto ao Congresso Nacional, nas elaborações que o Legislativo faz sobre as nossas leis. Então é de extrema relevância, nós advogados que atuamos na área de família e sucessões, tá sempre acompanhando e se modernizando aos tempos no âmbito jurídico na área de família. São muitos desafios nessa área, Arnon? Muitos desafios diários, mas que é de extrema gratificação para que nós atuamos e conseguimos resolver aquela lide, aquele problema, aquele casal que não chega a um consenso. O tema muito delicado em relação à guarda, em relação à visitação, quando envolve menor. Então a gente tem que ter esse senso, esse tato. Eu costumo dizer, Luzeno, que nós, na época da banca da advocacia, da academia que a gente estuda muito lei, muito vade-mecum, muitos artigos, mas é importante o advogado familiarista ler drama, ler romance, ler poesia, porque a gente precisa entender o que o nosso cliente está querendo transmitir. E depois, quando a gente entende aquele caso, aquela situação, a gente adapta para que a lei seja cumprida. A eleição para o comando do Instituto vai ser agora no dia 6 de agosto, né? Como está sendo esse trabalho de articulação para vocês terem apoio? Qual é o propósito, qual é a proposta que a chapa que você faz parte tem para dar uma dinamizada no Instituto Brasileiro de Direito de Família? Perfeito. Nós fazemos parte da chapa Resgata e Renova IBDFAM Ceará, Luzeno. Então, está sendo capitaneada pelo Dr. Felipe Rinaldi, que é um advogado brilhante e atuante na área de família. Estou como vice-presidente e a nossa ideia é trazer os associados para dentro do Instituto, para eles terem voz. Hoje a gente vê muito distante a atual gestão com os associados. Então, a gente tem esse projeto participativo, né? A gente tem um projeto para fazer congressos de âmbito nacional, de trazer doutrinadores, trazer palestrantes para ficar próximo aos associados, aos advogados, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à magistratura, para que tenha esse diálogo sempre em prol, em melhoria ao direito de família. Como mobilizar esses advogados, advogadas, por exemplo, que estão no interior do Ceará e neste momento nos acompanham pelas 28 emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral? Como mobilizar esses profissionais nessa agenda que vocês estão se propondo para fortalecer o debate e a atuação dos advogados da área do direito de família? A nossa pretensão, nós vamos se dirigir a cada interior, a cada cidade, para demonstrar o nosso trabalho e escutar as dores daquela advocacia, daquele operador do direito como geral e trazer para a nossa capital e tentar ampliar para todo o interior do estado o nosso trabalho e dar voz ativa a quem não tem. São muitas dores
para os advogados e dos advogados e as advogadas da área do direito da família. Dores no sentido que a gente fala da angústia, da inquietação de atender aqueles clientes que os procuram e ao mesmo tempo enfrentam essa lentidão do Poder Judiciário. Essa é a maior dor, o sofrimento de não ter as ações num ritmo mais acelerado de julgamento. Eu acho que o que atinge, posso falar com certeza, com propriedade, a morosidade da justiça nos atrapalha muito no dia a dia da advocacia. Então, o nosso cliente nos contrata, ele está aflito, ele está muito com um emocional muito abalado e ele quer um resultado. Então, para que a gente tenha o resultado, a gente executa um bom trabalho, mas a gente não depende só do nosso trabalho como advogado. Tem toda a máquina judiciária, a demanda realmente é muito grande para cima dos magistrados, né? A maneira de eles executar, tem 1000 processos para um juiz, então realmente é muito complicado. Todavia, o nosso cliente, que é quem está ali na ponta, ele quer o resultado. Então, para nós que atuamos na capital, é um pouco difícil, encontramos essa morosidade, você imagina no interior do estado. E é uma das nossas frentes que a gente vamos procurar atuar e mudar essa morosidade do judiciário. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o advogado Arnon Carvalho, da área do direito de família. Doutor Arnon, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e desde já as nossas emissoras que fazem parte do Sistema Ceará Agora de Comunicação estão com os espaços abertos a partir do Jornal Alerta Geral, do site cearagora.com.br, para ampliar esse debate na área da atuação dos advogados do direito da família, que é uma área tão sensível e que sempre tem temas polêmicos porque envolve famílias, pais, mães e filhos. A você, nosso muito obrigado, desejo bom dia, um bom trabalho e sucesso nessa caminhada. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição e parabenizo por trazer à tona um tema tão caro a toda a sociedade cearense, Luciano. Esse é o papel do Jornal Alerta Geral, meu caro advogado Arnon Carvalho. E daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida com informações da área política. Já, já!